o que são de fato as espirais. A ideia do bebê voltando pro útero da mãe. Que a tragédia da mulher é que ela vai ficar igual a sua mãe, porque ela percebe que a espiral está nela, faz parte dela. Muito já se falou sobre Uzumaki, considerada a obra-prima do Junji Ito, que tá saindo agora em anime, mas eu sigo insatisfeita com as respostas para a pergunta o que são de fato as espirais, o que elas simbolizam, o que elas representam. Então eu quero me propor a trazer uma resposta aqui um pouco mais refletida, aprofundada, e a partir disso vão surgindo outras perguntas que eu também vou abordar, como por que essa maldição aparece, por que ela se manifesta nas pessoas da forma como ela se manifesta, e é possível derrotá-la? Tem uma escapatória? Se sim, qual? Para isso eu vou adentrar um pouco de mitologia, de psicologia, falar sobre análise de símbolos e também tratar do próprio universo simbólico em torno do Junji Ito, das influências dele. E a gente vai se deparar com umas perguntas meio inusitadas, como o que a espiral tem a ver com a mulher e o que a maldição tem a ver com o medo que a gente tem das mulheres e do feminino. E também ele tem responsabilidade pelas desgraças que estão acontecendo. Vai fazer sentido, calma. Simultaneamente eu vou adentrar também uma atividade tátil para ser um vídeo bem imersivo e eu não ficar só no mundo das ideias, nas reflexões, mas também ficar um pouquinho aqui no mundo real. Então a gente vai adentrar essa espiral desse vídeo e não conseguiremos sair dela. Vem comigo. Eu li o Uzumaki há alguns anos e eu queria muito fazer um conteúdo sobre ele, até porque agora vai sair o anime, quando eu postar talvez já tenha saído. E Junji Ito tem histórias muito viciantes de um gênero, um subgênero do qual eu gosto muito, que é o horror cósmico, ou horror existencial, que é um tipo de terror que vai além dos sustos e de um bicho feio indo atrás de você. Se trata de algo muito mais filosófico, então não é o tipo de coisa que você necessariamente vai ler e vai ficar muito assustado, com muito medo, de uma forma como a gente está acostumado, mas vai causar um desconforto muito grande. E eu acho que também pode provocar reflexões mais profundas e também te marcar por mais tempo. O horror cósmico se conecta com ansiedades primárias, primitivas do ser humano. Ele explora o medo que o ser humano tem do desconhecido. Ele também pode ser chamado de horror Lovecraftiano, porque vem da obra do H.P. Lovecraft, que inclusive é um autor do qual eu gosto muito. E ele foca na insignificância do ser humano diante de forças cósmicas e de forças incompreensíveis. Isso pode aparecer de formas muito diferentes, é uma coisa bem conceitual também, mas pode estar ligado, por exemplo, a uma entidade antiga, riscos de descobertas científicas, ou só a ideia de que o universo é muito grande e a gente é muito pequeno, e ele é indiferente às nossas dores e à nossa vida. Uma ideia também de que o universo em si é hostil à vida humana. Então, esse medo cósmico está ligado a essa sensação de impotência. Ele tem um quê ali também de ficção científica, então para quem também gosta desse gênero, pode ser um tipo de terror interessante. O Junji Ito, diferente do H.P. Lovecraft, ele vai trazer uma coisa mais visual, porque ele desenha, ele é um mangaka, então ele traz uma representação visual e ele consegue fazer isso muito bem, inclusive a ideia das espirais é uma forma muito interessante de representar essa ameaça cósmica. Ele também trabalha com imagens mais chocantes, body horror, né? Um horror corporal, então imagens mais grotescas. Inclusive tem uma história curta do Junji Ito que envolve acne e oleosidade e é bem nojento, mas assim, é incrível. Ele pega esse conceito, essa ideia e transforma numa história. Você fica, meu Deus, como é que ele pensou nesse absurdo? As premissas e a forma como ele desenvolve é sempre muito interessante. E a forma como ele traz esse terror também tem muita ligação com o cotidiano, com o dia a dia, tanto que ele se baseia muito nos próprios medos dele, nas experiências dele de vida, de infância. O Junji Ito tem as suas referências no mundo do mangá, então tem o Kazuo Mezu, o Hideshi Ino, mas ele também tem influências como Lovecraft aqui do Ocidente, e uma referência bem interessante que vai fazer parte aqui da nossa interpretação, das nossas reflexões, é o Salvador Dalí, que é aquele pintor espanhol super conhecido do surrealismo, que é uma vanguarda artística muito influenciada, inclusive, pela psicanálise do Freud, que estava sendo muito discutida ali na época, e que enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa.
Ele tem essa questão de fugir das amarras da lógica, da razão, para poder explorar livremente a imaginação e ampliar a consciência. E ele traz esses visuais ali que parecem um sonho, às vezes um pesadelo. Para mim, o Junji Ito brilha demais nas histórias curtas, nos contos dele. Eu já li alguns dos quais eu gostei muito. Eu vou trazer dois exemplos aqui que eu acho que são histórias consideradas das melhores dele. Para quem já tiver lido ou estiver assistindo o Uzumaki e quiser ver mais coisas dele, ou para quem quer começar a conhecer com uma coisa um pouco mais rápida. A primeira que eu vou recomendar, para muitos é a melhor história dele, é O Mistério da Falha de Amigara. Nessa história vai surgir uma falha geológica numa montanha onde ocorreu um terremoto. E vão aparecer buracos em forma de ser humano. Então as pessoas começam a ficar intrigadas, mas não só isso, elas começam a ser atraídas para esses buracos. E elas começam a perceber que os buracos têm o formato perfeito do corpo delas, assim, cada uma tem um buraco ali onde cabe perfeitamente o seu corpo. Então elas vão entrando nesse buraco e vão sendo sugadas para dentro da montanha e se deformando dentro desse buraco, e é super bizarro, tem muitas reflexões doidas nessa história. E é super claustrofóbico, mas também é bem fascinante. E uma outra história que me marcou muito foi a do Pesadelo Interminável. Eu, como uma pessoa que tem insônia e que costuma ter pesadelos, essa história, assim, é pesada. Tem um homem ali no hospital e ele tá com um problema de que os sonhos dele começam a ficar muito longos. Ele pega no sono, dorme um tempo normal, mas o sonho dele dura dias. Começa com dias. Aí começa a durar semanas, meses, anos, séculos. O tempo que ele tá vivendo, experienciando dentro do sonho é de séculos, de vidas. E quando ele tá acordado, ele tenta pedir ajuda, mas ninguém sabe o que tá acontecendo, não parece que nada tá acontecendo, não parece algo normal. E ele não consegue escapar disso. Quando ele pega no sono, acabou. Ele vai viver séculos e séculos e o corpo dele começa a se desgastar, tem uma imagem ali super impactante dessa história. E, enfim, é incrível. Ele perde totalmente o controle ali da percepção que ele tem de tempo e é bizarro. Mas Uzumaki, sobre a qual a gente vai conversar aqui, é uma obra maior. Agora em anime também, no caso. Mas ela tem uma leitura bem fluida, porque ela tem esses capítulos no qual cada um vai ter um mistério ali diferente, vai ter um caos diferente. Então dá pra você pegar, ler um pouquinho, ler um capítulo e depois ler os outros. E sobre o que é Uzumaki, é sobre espirais. A história se passa numa cidade japonesa que é amaldiçoada por espirais. Elas começam a surgir ali por toda parte e a afetar as coisas, os seres inanimados e os seres vivos, as pessoas. As pessoas começam a ficar obcecadas também pelas espirais e muitos desastres começam a acontecer, coisas bizarras, coisas horríveis, grotescas, fatais. De grávidas vampiras a canibalismo, tem de tudo nessa história. Os protagonistas são o Shuichi e a sua namorada, a Kiri. Eles são jovens, a gente está mais próximo ali da perspectiva deles. E o Shuichi, ele tem a família dele, os pais, muito afetados pela maldição das espirais. Então ele acaba tendo essa relação muito próxima com aquilo, muito medo, uma certa obsessão. E a gente sente um pouco disso junto com ele. Existem muitas possíveis interpretações dessa história, do sentido dessa história, interpretações sobre os personagens em si, e eu quero trazer aqui a minha. Então, eu quero primeiro trazer aqui uma reflexão aprofundada sobre a possível simbologia e sentido da espiral. E começar a trazer isso também no contexto ali da obra de Uzumaki. Então, eu também vou falar sobre os personagens, sobre partes da história, sobre acontecimentos importantes. Inclusive, se você tem alguma questão com spoiler, eu não sei exatamente se o que eu vou trazer aqui é spoiler, vai estragar a experiência da história, mas continue por sua conta e risco. Eu não acho que estrague a experiência, mas cada um é cada um. Mas então eu vou também propor uma análise aqui do porquê a maldição acontece nessa cidade, porquê ela afeta as pessoas que ela afeta e da maneira como ela afeta. E aí também trazer esse questionamento de se é possível derrotar
essa força, derrotar as espirais. Mas claro que as obras estão em aberto, tem muitos simbolismos possíveis para se associar a uma obra e cada um vai ter ali as suas percepções, as suas interpretações, tudo isso é muito produtivo e a gente pode sempre ter uma troca. Então, começando com uma definição simples, a espiral é essa forma curva que vai dando voltas em torno de um ponto e que vai se ampliando. Ela cresce, cresce continuamente, e muitas vezes ela é usada para se referir a situações que vão se tornando mais complexas. Às vezes, situações em que as coisas vão fugindo do controle, como no caso das histórias, das pequenas histórias dentro da história de Uzumaki, que a gente vai ter essa espiral de horror. O livro já começa com muito impacto, com situações muito bizarras, mas elas vão ficando ainda mais bizarras, mais complexas. E tudo isso representa também um ciclo ali da história ou dos acontecimentos da nossa vida também. Mas vamos com calma. O símbolo da espiral, ele é muito poderoso, ele é muito impactante. O ser humano é fascinado por ele há muito tempo. Desde, sei lá, a Era das Cavernas. A gente sempre fez muitas representações desse símbolo e ele aparece por toda parte na natureza. Tem os caracóis, os furacões, até na gente, nas nossas impressões digitais e no nosso DNA, a gente só descobriu isso depois. Mas a própria galáxia, ele é meio onipresente, inescapável e é muito interessante. Se encontram muitas espirais nas obras do Leonardo da Vinci, por exemplo, e tem essa ideia da proporção áurea, que seriam as proporções divinas da perfeição, que também se liga a algo mais transcendental, um ideal estético, e que você também encontraria por toda parte, nas obras de arte, no rosto das pessoas. Mas eu quero trazer aqui algo que o Carl Jung escreveu sobre as espirais. Ele tinha esse trabalho ali com os símbolos, os arquétipos, ele analisava esses símbolos que apareciam, por exemplo, na mitologia. E ele disse que a espiral na psicologia significa que você passa sempre pelo mesmo ponto em que você esteve antes, mas nunca exatamente o mesmo. Então você está sempre abaixo ou acima, dentro ou fora. Então isso significa crescimento. Então a espiral poderia ser simplesmente o ciclo ali da vida ou de tudo, de crescimento, de transformações. E quando eu estava fazendo essa minha pesquisa, eu vi uma matéria na BBC que tinha uma citação assim: pode-se talvez observá-la como um símbolo cultural coletivo da emergência do feminino. E a espiral caminha no sentido anti-horário em direção ao inconsciente. E isso é muito interessante, porque a transformação, o feminino, o inconsciente são símbolos que se associam. Eles muitas vezes vão representar as mesmas coisas ali no nosso imaginário. Então, tenha essas possíveis associações em mente, porque elas vão fazer sentido aqui na nossa lógica. E eu estava falando sobre o Salvador Dalí e essa ideia no surrealismo de você entrar em contato com o inconsciente para ampliar a sua consciência. E isso significa você conseguir encarar esses conteúdos que são difíceis de se encarar, porque eles são desconhecidos, eles estão fora do nosso controle. Tá ligado ao reino das emoções, dos sonhos, e não são por si só maus ou negativos, porém, eles dão medo. E eles muitas vezes são reprimidos justamente por serem tidos como algo negativo para a sociedade, para a gente não conseguir conciliá-lo com a nossa autoimagem. Então, a gente não quer, por exemplo, que uma parte da nossa personalidade seja uma parte da nossa personalidade. Então, a gente é como se a gente ignorasse, colocasse isso para debaixo do tapete. E a ideia é que quando a gente consegue integrar esse inconsciente, entrar em contato com ele de uma forma saudável, a gente consegue ampliar, integrar a nossa personalidade. E a gente consegue também crescer, se transformar de uma forma positiva. Porém, muitas vezes o que acontece no âmbito pessoal ou da sociedade, da cultura, é que a gente não consegue ter uma troca equilibrada com esse aspecto da existência, com o desconhecido, com o tabu. E é aí que essas forças podem se tornar mais destrutivas, mas a gente vai entrar nisso. E isso acontece principalmente numa cultura muito limpinha, muito civilizada como a nossa. Uma cultura de muito progresso. Então, para mim, em essência, o que eu vou tentar argumentar aqui é que a espiral simboliza justamente o horror cósmico em si. É uma representação visual perfeita para esse horror que é muito conceitual.
que está ligado justamente ao desconhecido, que se associa simbolicamente, principalmente, à ideia do inconsciente. Mas a maldição, a emergência dessa espiral com uma força destrutiva, vem justamente dessa relação não saudável com um inconsciente reprimido que se fortaleceu e cresceu e que toma conta por completo das pessoas dali, daquela cidade, ou seja, que toma conta de toda uma personalidade, da mente de uma pessoa ou de uma cultura, de uma população. Bom, talvez essas associações vão fazendo mais sentido conforme a gente for falando mais sobre o contexto da história e tal. O ser humano, ele nasce imerso nessa coisa mais inconsciente, porque a gente não tem uma ideia muito boa da separação das coisas, dos conceitos, do próprio mundo físico. A gente não se vê como um ser separado das outras coisas. E essa coisa sem forma, sem definição, confusa, desconhecida, é uma representação do inconsciente. Mas quando a gente desenvolve ali o nosso ego, a nossa personalidade, a gente começa a se diferenciar das coisas e a gente busca também manter essa ordem. Mas quando o inconsciente domina a nossa mente, quando a gente perde o controle dele, isso é uma tragédia, é um tipo de morte. Pode ser uma morte simbólica ou literal. E uma outra coisa que eu acho interessante de pontuar é que o Dali, ele colaborou com um cara muito interessante, o Hitchcock, que também é um mestre do horror na arte dele ali, no cinema. E ele também tinha esse teor muito de psicanálise nas obras dele, né? Goste você ou não, é uma coisa muito presente nas artes, influenciou inclusive artistas e também é muito interessante para se fazer análises simbólicas. E o Hitchcock tem um filme em inglês Vertigo, Vertigem, em português Um Corpo que Cai, e que tem logo aquele pôster com uma espiral grandona. Eu já pensei logo nele, porque eu fui fazendo paralelos, né? Tem aquela escada em espiral, também tem uma escada em espiral em Uzumaki. E trata muito da obsessão do protagonista por essa personagem feminina que tem essa força ali. É uma mulher, é uma figura também ligada ao feminino e ligada a esses mistérios do filme, no qual, de uma forma similar, a gente vai ter essa espiral de acontecimentos. Mas o protagonista desse filme, ele tem uma fobia de altura. Então ele tem esse medo e ele sente essa vertigem, que é quase uma experiência sensorial de espiral, como se você estivesse vivendo num estado espiralado. Outras imagens que me vieram à cabeça foi da capa do Processo que eu tenho aqui, por mais que seja uma teia, mas eu acho que a história do processo, essa prisão burocrática me lembra bastante a ideia, a sensação de uma espiral, da qual você não tem saída e que vai também criando uma complexidade meio claustrofóbica. E também tem o quadro do Van Gogh, tem a abertura daquela série antiga, Além da Imaginação, que eu nunca assisti, mas eu conheço essa abertura e eu sei a temática. Mas voltando para essa associação com o filme do Hitchcock, eu vou trazer algumas questões da história de Uzumaki para traçar esses paralelos. Em Uzumaki também vai aparecer muito a espiral ligada à obsessão, a ser tomado por uma obsessão, mas também em ser tomado por um sentimento de diferentes naturezas. Porque quando você é tomado por um sentimento, você não tem mais controle, você não está mais tomando decisões com base na sua racionalidade, nas suas vontades conscientes, ali calculadas necessariamente. Você está indo por um instinto e por algo ligado a essa força que está fora do seu controle. O pai do Shuichi, ele no início da história já desenvolve essa obsessão pelas espirais e ele fica quase apaixonado por elas. Parece que ele tá apaixonado por uma mulher mesmo, é a amante dele. Ele tá apaixonado ali pela magnitude, pela beleza dessa forma. A espiral vira a musa dele, ele fica tão obcecado por ela que ele quer se tornar uma, ou ele quer se imergir, se tornar um só com a espiral. E isso é abrir mão da sua própria consciência, isso é abrir mão do seu ego, do que torna você você. É um tipo de morte. E essa é uma ameaça psíquica ao qual a gente sempre está exposto caso a gente não tenha uma mente saudável. E sob determinados contextos é muito difícil ter uma mente saudável.
E essa experiência de ser tomado pelo inconsciente, ou essa manifestação de você se tornar um só com a espiral, nesse caso, me remete à ideia do bebê voltando pro útero da mãe, que é algo que acontece ali mais pra frente na história, numa parte super bizarra ali das grávidas vampiras. Inclusive, é uma parte até engraçada, que os bebês ficam tipo, cara, quero voltar pro útero, lá era muito mais da hora. E por que voltar pro útero? Eu quero voltar a ser um só com a minha mãe, eu quero voltar a não ter essa separação. E a mãe, para esse bebê recém-nascido ou que não nasceu, ela é o mundo, ela é tudo. E ele tá misturado com ela. É esse estado pré-consciência, mas quando você retorna a ele, você tá, na verdade, morrendo. Mas isso acaba também representando um tipo de ciclo, porque mesmo que você volte ali para dentro do útero, você já vai ter se transformado, você não é mais o mesmo. Então, como a espiral, você não tá passando pelo mesmo ponto da mesma forma. Mas é uma representação trágica e horrível desse processo de transformação. É um processo destrutivo. Tem um estudioso do qual eu gosto muito, que é o Neumann, que é um discípulo do Jung, e ele também vai estudar as mitologias, os símbolos, arquétipos, e ele estuda bastante a simbologia da grande mãe e o arquétipo feminino. Eu tenho uma coletânea da qual eu gosto bastante, O Medo do Feminino, que ele vai tratar dessa relação do inconsciente com a imagem do feminino, da mãe, isso em símbolos, porque o feminino não é literalmente a mulher. A mãe não é literalmente a mãe de verdade, a nossa mãe. São associações abstratas que aparecem ali nas nossas manifestações artísticas, na mitologia. Então não é algo literal, mas os símbolos têm um impacto muito forte na gente e em como a gente percebe o mundo, em como a gente interpreta o mundo. E por isso eu não acho que seja à toa certas representações específicas, por exemplo, dentro de Uzumaki, e essa ligação sempre de uma figura feminina, por exemplo, com a espiral. Até porque a imagem mais marcante que a gente tem é o do rosto feminino da Azami, que é aquela menina narcisista, com a espiral no rosto dela. E por mais que tenha a interpretação só de, causa um desconforto, porque é um rosto bonito com essa imagem, essa ideia assustadora. E é verdade, mas vai para além disso, porque assim como a espiral, tá ligado à ideia de algo que fascina e ao mesmo tempo assusta, que causa tanto uma obsessão quanto uma fobia, justamente pelo seu aspecto distante ou incompreensível. E isso tem relação com esse nosso medo do inconsciente, do desconhecido, que a gente pode projetar justamente para a ideia do feminino ou para a própria imagem da mulher. E isso é feito tanto pelos homens quanto pelas mulheres, mas pode acontecer de formas um pouco diferentes. Isso me lembra de uma citação do Oscar Wilde, que eu nem sei se cabe muito bem aqui, mas tem a ver. Que ele diz que a tragédia da mulher é que ela vai ficar igual à sua mãe, e a tragédia do homem é que ele não vai ficar igual à sua mãe. E para mim isso tem muito a ver com as histórias ali da mãe e do pai do Shuichi, porque o pai dele quer se tornar um com a espiral, ele não quer ser um outro em relação a essa espiral, e já a mãe dele começa a ter essa fobia e a voltá-la para si, porque ela percebe que a espiral está nela, faz parte dela. Então, para mim, isso é super interessante. Ela fica totalmente obcecada também, mas para tirar a espiral dela e para fugir das espirais. Tudo ela interpreta como algo ligado às espirais ao redor dela, ela fica super paranoica. E ela volta esse medo para si. Então, ela vai arrancar as próprias digitais, ela vai arrancar uma parte do corpo dela, porque ela descobre que existe uma espiral dentro dela. E com isso, ela perde o equilíbrio dela e ela acaba vivendo, até a sua morte, num constante estado de vertigem. Vertigem, Hitchcock, e é bizarro, né? Nossa, pra mim, acho que essa é a parte mais forte. Então, dentro dessas ideias, a mulher pode ter uma dificuldade maior, às vezes, de se desassociar desse símbolo e desse inconsciente, justamente pela proximidade simbólica da mulher, do feminino, com o inconsciente, com o emocional. E por um lado, isso pode tornar muito destrutivo esse medo ou essa relação não equilibrada que ela pode ter com esse inconsciente, mas também pode fazer com que ela consiga manter um equilíbrio maior em outros casos. Consegue coexistir com essas ideias
sem se afetar tanto, sem ser tão impactada por isso. E talvez a Kiri possa representar um pouco dessa atitude, se a gente for comparar ela com o Shuichi na maneira como eles lidam com os desastres e com a maldição da espiral. Se a gente for levar tudo de uma forma bem literal, ou tentar realmente imaginar como seria se isso acontecesse no nosso universo, como a gente reagiria, a gente vai se identificar muito, acredito eu, com o Shuichi, porque ele tá ali mais obcecado, ele tá com muito medo, ele tá mais ativo e querendo ir embora. Enfim, às vezes ele parece o único que tá realmente consciente e acordado pro que tá acontecendo. Mas na minha concepção, a cidade ali e o universo de Uzumaki não é exatamente igual ao nosso. Tem algumas diferenças, então eu interpreto de uma forma diferente. Porque na minha concepção, o Uzumaki mostra e representa elementos e características do nosso mundo, mas com esse enfoque no horror e de uma forma também mais extrema e simbólica também. Bom, mas o Shuichi, ele vai rejeitar muito a espiral. Ele vai ter muito medo, ele vai desenvolver uma certa obsessão, ele vai estar sempre atento ali para os perigos, para o que está acontecendo, e ele tem uma repulsa pela espiral, ele vai rejeitar inclusive a Azami, ele vai sentir essa coisa ruim vindo dela, ele vai perceber a presença da espiral. E já a Kiri parece um pouco mais tranquila, mais de boas, como se ela conseguisse conciliar um pouco melhor a paz de espírito dela com toda a doideira que tá rolando. Mas é interessante também que a espiral acaba aparecendo na própria Kiri, né? Aparece, no caso, no cabelo dela. Ela aparece ali demandando atenção. Isso é uma coisa que a espiral demanda, atenção. Ela demanda que a gente esteja focado nela, seja fugindo dela, seja correndo em direção a ela. Mas a gente precisa estar envolvido excessivamente, de uma forma desequilibrada, com essa ideia. É justamente esse medo das pessoas que faz com que o horror cósmico se torne tão poderoso. Bom, mas a Kiri pode ser só um pouco sem noção ou um pouco passiva, mas também tem um aspecto de que o ego dela parece menos fragilizado ali do que de outros personagens, como da Azami. E essa é uma comparação boa de se fazer. A Azami é essa personagem super narcisista, superficial, focada ali na aparência dela, na atração que os outros têm por ela, então na imagem que ela projeta para os outros. Então, ela se molda muito, a autopercepção dela está muito envolvida com o que os outros pensam dela. E ela se confunde ali também com esse aspecto superficial do feminino e da beleza feminina, de forma que o ego dela se torna uma casca. E, por exemplo, é só ela ser rejeitada que esse senso de identidade dela já começa a desmoronar. Ela se confunde com esse poder de atração da espiral, mas na verdade a espiral é uma força muito maior do que ela e muito mais poderosa do que ela. E para falar mais sobre por que a maldição surgiu, por que a espiral tomou essa força destrutiva tão grande, vamos falar um pouco mais sobre a sociedade, sobre o contexto da cidade na história, sobre o mundo no qual a gente vive. Na edição que eu tenho aqui de Uzumaki, tem um texto sobre a obra que é interessante. Eu tenho minhas concordâncias e discordâncias com ele, mas ele também vai tratar de Jung, ele vai falar sobre o inconsciente, porque eu acho que é uma associação, para mim, pelo menos, é bem óbvia com a obra do Junji Ito. Mas ele também vai associar a espiral ao capitalismo. E não é bem assim que eu vou trazer, mas tem alguns paralelos, tem algumas similaridades. Porque, como eu falei, o inconsciente, o tabu, o desconhecido, essa força que a gente não controla, ela se torna mais forte quando a gente tem uma relação de desequilíbrio com ela. Por exemplo, quando a gente reprime excessivamente essa força. E a sociedade japonesa em si é uma sociedade conhecida por ser bem repressora, ter uma cultura ali limitante em vários aspectos. Tanto que ali na Ásia a gente tem muito suicídio, tem muito problema de saúde mental. E pensando no contexto específico de uma cidade ali mais isolada, isso também poderia ficar mais inflamado ainda. Mas a gente também pode ampliar essa perspectiva para pensar no mundo em que a gente vive, na sociedade em que a gente vive, na nossa cultura atual. No Mal-Estar da Civilização, o Freud vai falar que uma sociedade que está se desenvolvendo,
que ela tem muito progresso, que ela é mais civilizada, ultra civilizada, ela vai ter muitos benefícios. Isso traz muitas coisas boas para a vida da população, mas também reprime muita coisa para manter essa limpeza, essa civilidade. Então, a agressão, a sexualidade, muitos impulsos naturais do ser humano precisam ser reprimidos. E isso causa, inevitavelmente, sofrimento psíquico. Ou seja, em uma sociedade mais segura, mais confortável, as pessoas também são mais infelizes. Esse é um tópico sobre o qual a gente discute muito hoje em dia, né? Parece ser uma coisa muito presente, a questão da ansiedade, da depressão. Tá todo mundo muito estressado e em muito sofrimento psíquico mesmo. E quando a gente está aqui vivendo, inserido numa cultura, numa sociedade, a maioria das pessoas só continua vivendo, só segue fazendo as coisas do mesmo jeito e muitas vezes nem para perceber o quanto a cultura pode estar adoentada de uma certa forma. E acho que talvez o Uzumaki represente um pouco disso. Até como nessa cidade as pessoas simplesmente continuam vivendo, muitas vezes tratando aquilo não da forma ultrajante como a gente percebe lendo e estando de fora, mas tratando às vezes quase com uma naturalidade. E isso choca, porque ali na história a gente tem uma representação muito extrema, muito visceral dessa força. E assim como no nosso mundo e na nossa vida, esse impacto dessa cultura que poderia se dizer adoentada num certo âmbito vai impactar a mente das pessoas de diferentes formas, a depender das características de cada pessoa. Então, por exemplo, as pessoas que se tornam caracóis, isso poderia ser uma representação de um aspecto de passividade, que também é um tipo de morte, de desistência, ou também desse tipo de pensamento de manada, dessa falta de personalidade, de olhar crítico, mas sempre ligado a essa fragilidade do ego. O pai, talvez como uma tentativa até de ter esse controle, de preencher esse vazio, de buscar um sentido, ele vai ficar obcecado com a espiral e ele vai começar a perder o contato com a realidade mesmo, enquanto a mãe parece demonstrar uns traços ligados a um comportamento mais obsessivo, obsessivo-compulsivo, tentando fugir de todas essas espirais ao redor dela e dentro dela. E eu quero falar um pouquinho mais sobre o Shuichi, porque, como eu falei anteriormente, o horror cósmico se alimenta justamente da atenção que a gente dá a ele. E esse personagem, esse protagonista, ele é consideravelmente sensível. Ele também é bem racional, ele parece estar bem consciente do que está acontecendo ao redor dele. Por mais que ele esteja também agindo com muita emoção, bem obcecado, com muito medo, mas ainda assim ele não está sendo consumido pela espiral. E o primeiro passo para se solucionar um problema é você conseguir identificá-lo. Porém, isso não basta. E eu acho que muitas vezes o que pode acontecer quando a gente dá uma atenção excessiva para algo é aquilo se tornar uma profecia autorrealizável. E esse personagem ele vai estar sempre prevendo de uma certa forma os desastres e gritando perigo. E eu tenho essa interpretação de justamente por conta dessa alta consciência e sensibilidade dele, ele pode ter uma influência direta e talvez justamente por isso tantos desastres aconteçam com as previsões dele e ao redor dele, com as pessoas próximas a ele, mesmo que sem essa intenção. Justamente por essa tentativa dele de prever, de controlar. E aí isso me leva a essa questão final: se tem escapatória, se é possível acabar com essa ameaça, acabar com a espiral. E bom, dentro dessa interpretação, não tem como você derrotar a espiral em si. Essa ameaça constante sempre estará presente, porque ela é uma parte da realidade em si. Por mais que a gente não goste do desconhecido, do que está fora do nosso controle, ele sempre estará presente. Mas pode existir uma forma de viver em mais harmonia com essa força, aceitando essa realidade, para que ela não infle e não se torne tão destrutiva. E assim como no final da história, que eu não vou dizer exatamente como foi, mas ele pode ser lido tanto com um olhar mais de tragédia ou num olhar mais de algo bonito, de algo positivo, depende muito da nossa interpretação. Claro que por ser uma história de horror e dentro dessa tragédia do horror cósmico, é mais fácil a gente olhar para um âmbito negativo.
Mas eu realmente acho que foi o melhor final possível, assim, dentro das possibilidades. Mas algo de bonito que aparece tanto no final quanto ao longo da história é a ideia do amor. A gente tem essa ideia dessa nossa época como desconectada num aspecto humano, na dificuldade das relações, e o que a relação com o outro, a conexão com o outro traz é essa possibilidade da gente ser mais inteiro, da gente entrar em contato com coisas diferentes da gente. A gente não fica só preso ali nos nossos próprios sentimentos e padrões e obsessões, mas a gente consegue crescer, se desenvolver em contato com o outro. Então eu acho que isso está muito presente nos protagonistas, porque eles têm essa relação deles e eles também estão sempre preocupados ali com as pessoas ao redor deles, sempre focados em algo além. Então, o amor é uma resposta bonita para tudo isso. O Freud vai colocar a questão também da religião como uma forma de tentar equilibrar esses conteúdos na nossa mente, e também a arte, que tem um papel, eu acho, muito poderoso, inclusive hoje em dia. Então tem tudo a ver a gente estar aqui falando sobre essa obra e derrotando a espiral dessa forma. Mas essa é a beleza e a tragédia da vida, da existência. É o nascer sabendo que você vai morrer. Mas a morte também está presente na nossa vida de várias formas, nas nossas mudanças, no nosso crescimento. Sempre que a gente muda, que a gente se transforma, a gente vive ali uma pequena morte de quem a gente era antes. Então é todo um processo bonito também de renascimento. E para terminar com uma nota positiva, se a gente consegue viver em harmonia com isso, encontrar um equilíbrio disso tudo na nossa mente, a vida pode ser uma experiência bem mais agradável e a gente pode viver em paz com essa realidade. Mas então é isso, eu fico por aqui com essas reflexões e tchau, tchau, até a próxima. Ficou legal, né? Uh! Uh!